Boa tarde com Jesus, boa tarde todos os irmãos, vamos começar mais esta tarde abençoada, tarde de companheirismo aqui ao vivo do Recanto da Fé. Deus abençoe a todos os irmãos que estão participando conosco, irmãos aí em Goiânia e vários outros também, não é? Através da internet. Vamos ser abençoados por Deus, assim como fomos nesta manhã. Seremos à tarde, seremos abençoados à noite. Vamos começar lendo, né, um salmo. Salmo de número 45. Vamos ficar de pé para nós lermos e assim iniciar esta tarde de companheirismo. Salmo de número 45. O meu coração ferve com palavras boas. Nosso coração ferve com boas palavras. Foi o que ouvimos hoje de manhã, não foi? Boas palavras. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. É uma descrição, este salmo é a descrição profética, né, da união entre Cristo e a sua igreja. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente, pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todos os teus vestidos cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor. Adora-o. Amém. Vamos adorar a ele? Vamos levantando nossas mãos, adorando a ele. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo dia tão maravilhoso que o Senhor está nos dando. Ainda não acabou, Senhor, e temos a certeza de que o Senhor tem mais bênçãos para nós. O Senhor está conosco e em nós. Pedimos a bênção sobre o trabalho desta tarde, sobre o trabalho da noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus está aqui. Vamos cantar este corinho, né, para então darmos início. Adora-o. Tem duas moças aí, pode ser vocês para ajudar, né? Aliás, quantos microfones tem? 4. Então, mais duas. Eu quero chamar a Laís e a Lisa. Vocês duas. Para cantar aqui, ó. Para ajudar a cantar este corinho. Aí, ó. Vocês vão ser cantoras agora, viu, Laís? Vai cantar, ó. De todo o coração. Adore a Ele aí onde você está, não é? Da sua casa, na sua igreja. Adore-o de todo o coração.
Glória a Deus. Vai ser uma tarde maravilhosa na presença do Senhor. Vamos cantar. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Novamente, Deus está aqui. Vamos, solte a voz. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Levantando as mãos assim, ó. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Aleluia. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Nós vamos cantar de novo, louvar no tom certo e parabenizar na presença dos deuses. Na verdade, a gente corre a tentação de cantar que é na presença dos anjos. Mas a Bíblia diz que nós cantamos na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Então nunca corrija, porque a gente estaria corrigindo a Bíblia. Cantarei na presença dos deuses. Salmo 138, É um né? salmo, né? Isso que eu ia 138, primeiro verso. De novo vai ficar melhor ainda. Então vamos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, meu irmão. Deus está
Glória a Deus, obrigado. Deus abençoe. Vamos chamar já o primeiro hino. Irmão William, fala aqui para nós como que vai ser a parte de destaques. A gente queria ouvir destaques de todo mundo, né? Porque sabemos que, por certo, teriam vários destaques, mas é possível? Boa tarde a todos os irmãos aqui no Recanto, também através da internet. Desculpa. Que Deus continue abençoando a todos. Antes de você falar, a irmã que vai cantar o hino O Valor de uma Alma já pode vir aqui para frente, né? Se preparar. Qual é o nome? Rafaela. Então, não está, né? Segundo, Maria Gabriela e Ana Vitória. Cadê? Estão aqui? Ah, estão. Então já podem vir aqui para frente para se preparar. Pois bem, nesta tarde tão abençoada que nós vamos ter, o pastor Jonas vai trazer a continuação de algumas histórias que nós temos ouvido há alguns domingos atrás. Boas histórias de fatos que aconteceram com ele no início do ministério, que servem para exemplo para nós vermos como nossa vida é fácil hoje. E se estamos colhendo algo, às vezes até que não plantamos, mas alguém plantou para nós. E nós estamos desfrutando das bênçãos de Deus. O que Deus plantou no passado, colhemos agora no presente. E estamos plantando para gerações futuras, se Deus permitir, e houver tempo, nossos filhos, netos, vão colher o que estamos plantando agora. É uma continuação. E ele vai trazer algumas histórias e também vai ter um período aí de uma surpresa para vocês. Deixa com ele. Surpresa boa? Ótima. Ah, então tá bom. Então, 2 destaques, irmão William. Isso, 2 destaques daqui. Uma moça e um rapaz daqui do Recanto. Ou irmão, né? E uma irmã também. Pode ser. E também, através da internet, apenas 2 destaques. Uma moça e um rapaz. A gente aguarda aí essa compreensão de vocês, porque nosso tempo hoje é mais remido por conta dessa participação especial que vamos ter com o pastor Jonas. Ok. Então vamos ouvir as irmãs Maria Gabriela e Ana Vitória. Iam cantar na escolinha, né? Aí não deu tempo. Aí então vocês vão cantar agora. Getsemane é o nome do hino. Cantem. Possível não for, faça a tua vontade. Eu vi um homem andando sem rumo, sem esperança, sem fé, sem amor, e me entreguei pra morrer numa cruz para ser teu Salvador. Agora prossiga o caminho, está livre. Abre essa porta pra você passar. Quebrei as cadeias, tirei as barreiras. Você tem minha bênção. Paguei este preço com meu próprio sangue. Morri numa cruz só pra você viver. Agora estou vivo pra dar garantia e você vai vencer.
este cálice, mas se possível não for, faça a tua vontade. Eu vi um homem andando sem rumo, sem esperança, sem fé, sem amor, e me entreguei pra morrer numa cruz, para ser teu Salvador. Agora prossiga o caminho, está livre, abre esta porta pra você passar. Quebrei as cadeias, tirei as barreiras, você tem minha bênção. Paguei este preço com meu próprio sangue, morri numa cruz só pra você viver. Agora estou vivo pra dar garantia, e você vai vencer. Vencer, vencer. Você vai vencer. Amém. Deus abençoe vocês. Então vamos para as participações. O primeiro destaque é de quem está aqui no recanto, a irmã Adriele. Destaque do programa de rádio. A única coisa que o homem pode levar daqui para a eternidade é o caráter. Amém. Quem mais aqui vai dar destaque? Parece que... quem tinha me falado que queria dar destaque? Ou sumiu? Aqui, ó. Vamos lá. Rizelma, de Pedra Preta, Mato Grosso. Quando você se associa a uma pessoa, ou você se associa ao espírito dela, ou ela se associa ao seu espírito, mas se você... Não, perdão. Quando você se associa a uma pessoa, ou você se associa a ela, ou o espírito dela pega em você, ou você pega o espírito dela. Mas, se você tem o Espírito Santo, você irá discernir o espírito errado que quer entrar. Daí, você sabe, abrir a porta ou não, isso está com você. Tem mais dois destaques aqui de irmãos que enviaram, que estão à distância, né, através da internet. A irmã Raabe destaca o culto de quarta-feira. Um cristão não vive através do que vê, mas vive através do que crê. E o segundo é da irmã Laura, em Padre Bernardo, destaque da escola de hoje. Maior é o Espírito Santo de Deus que está em nós do que aquele que está no mundo, destaque do pastor Jonas Pimentel. Bom, então é isso, né? Agora com o pastor Jonas. Boa tarde a todos que estão aqui presentes e também boa tarde a todos que estão participando à distância. Nós somos muito agradecidos a Deus por este meio que foi colocado à nossa disposição, que é a internet. No começo, ela era precária. Hoje, ela é muito boa, muito eficiente, e a gente espera que seja melhor ainda. Eu quero dar testemunhos de 4 viagens que ficou marcada, foi marcante, foi amargosa, não é? Primeiro eu pergunto ao pastor Gideão, qual a maior distância que você já andou a pé para visitar uma família? Aí, pastor, a pergunta é difícil. Mas a pé eu acho que talvez uns 100 metros, 200. Nós estamos condicionados a condições da era em que vivemos, não é? E eu vou começar a dar o meu testemunho. Eu me lembrei de uma viagem que eu fiz
E a última casa que eu visitei foi a casa da irmã Rizelma, lá no município de Pedra Preta, no estado do Mato Grosso. Era muito comum a gente fazer uma viagem, que às vezes durava 10 dias, e a gente chegar em casa sem nenhum dinheiro que os irmãos dessem em forma de dízimo ou contribuições. E acontecia que determinadas casas que a gente passava, a pessoa que não tinha dízimo, mas sempre ela tinha uma oferta expressiva para ajudar a gente. E esta viagem, você é artista, corre lá no estúdio, tem um pedestal de parafusar aqui, ó. Pastor Jonas, o senhor não acha melhor assim? Eu vou sair daqui. Então, nós estamos com um pequeno problema, que é pedestal. E eu fiz a viagem, e a maioria dos irmãos que a gente visitava era agricultores. E eles só tinham dízimos por ocasião da colheita. Não havia praticamente nenhum funcionário público, nenhum funcionário de alguma empresa. A única exceção que eu me lembro era a irmã Marlene, lá em Rondônia, que era funcionária do INCRA, e como um servidor público, ela tinha um bom salário, mas os demais irmãos eram na zona rural. E a irmã Rita de Cássia, eu vou fazer esse elogio público que ela merece. Ela sempre tinha uma oferta especial. O marido dela era um homem muito dinâmico, ele trabalhava numa fazenda como empleiteiro, e ele tinha prazer em dar dinheiro para ela contribuir com a nossa despesa de viagem. E a última casa que eu visitei foi a casa dela. E ela estava em viagem. A irmã Rizelma estava lá, era uma adolescente, não sei se ela lembra disso. Mas saí e fui para a próxima cidade, onde eu tinha que pernoitar, porque só tinha ônibus de manhã saindo dessa cidade para Barra do Garças. E eu contei o meu dinheiro e entendi que ele ia sobrar um pouco da passagem. Mas eu tinha que jantar, pagar hotel e comprar a passagem. A janta eu fui numa padaria, comprei algum lanche dos mais baratos, comi lá na padaria, comprei 2 pães, naquele tempo os pães eram meio gigantes, não é? Pedi para embrulhar e fui embora para a rodoviária, e no percurso da padaria até a rodoviária escureceu. E eu me assentei num monte de entulhos de construção e fui molhando os pães com saliva e comendo os pães. Esperei anoitecer para ninguém me ver com aqueles pães comendo na rua. E de lá eu fui para a rodoviária, estava perto. E eu passei a noite na rodoviária, porque eu não tinha mais dinheiro que dava para uma refeição, nem para o hotel. Eu tinha que sacrificar a minha noite de descanso. Como sempre, eu sou muito bom para dormir. Mas
é uma noite muito comprida quando você fica numa rodoviária e vai ficando mais tarde, os movimentos vão diminuindo e, de repente, cessa tudo e você ali sozinho, fecha tudo e até que, enfim, apareceu o vendedor de passagem. Isso foi lá em Alto Araguaia, Mato Grosso. Quem conhece, eu saí de Pedra Preta e fui para Alto Araguaia. E então o dia amanheceu e eu comprei a passagem e sobrou moedas no meu bolso. A previsão da minha chegada em Barra do Garças era por volta de 2 horas da tarde. Eu não tinha jantado, tinha comido pães, não tinha dormido, passei a noite na rodoviária. E quando chegou o horário de almoço, eu perguntei ao cobrador. Eu sempre fui disposto a fazer propostas desagradáveis para as pessoas, porém, se elas aceitassem, tudo bem, se não aceitassem, não era nenhum constrangimento. Eu ofereci ao cobrador meu relógio em penhora e meus documentos, minha identidade em penhora, em troca dele pagar o almoço para mim. Ele me respondeu com uma palavra: não. Tudo bem, então vamos embora, né? E naquele tempo eu tinha menos de 40 anos. Talvez uns 30. E olha o meu inimigo chegando aqui, ó, falando que já é hora de terminar, né? O relógio. O certo é que 2 horas da tarde a gente chegou na rodoviária. E eu estava tão fraco, tão debilitado, que eu pensei, eu vou embora para casa de táxi. De repente, a minha esposa tem dinheiro para pagar o táxi. E, novamente, eu chego em casa e pergunto para ela, eu falei para o motorista, espera aí que eu vou buscar dinheiro. Falei com ela, ela disse, não tem. Eu fui num vizinho, a gente deve ter crédito na vizinhança. Isso é muito importante. E tinha um vizinho comerciante, e eu fui lá e falei com ele, seu Oliveira, me empresta dinheiro para mim pagar um táxi. Ele me emprestou o dinheiro, eu paguei o táxi. Aí eu fui almoçar, sendo que eu não havia jantado no dia anterior, 2 horas da tarde. Bom, esta foi uma das viagens. Hoje eu vou falar praticamente só de viagem. Outra viagem, eu já dei testemunho dela, mas não todos ouviram. Estamos falando a um público de muitas pessoas através da internet. Tem estimativa de quantas conexões nessa hora? Não, né? E uma irmã, ela já é falecida, ela foi casada com um irmão do irmão Sabino, irmão Narciso, a irmã Aninha. Alguns de vocês conhecem irmão Sabino, irmão Narciso, irmã Aninha. E ela era casada com um irmão deles. Agora vocês podem pensar, ela deveria ter um dízimo muito importante, né? Eu nunca lembro de ter pego R$1. Naquele tempo não era real, era cruzeiro, era cruzado. Eu nunca me lembro de ter recebido dela nem R$1 de oferta, porque ela não tinha domínio sobre as finanças. Completamente ela estava alheia às finanças. Ela nunca tinha dinheiro dela ou colocada na mão dela. E para visitar ela, eu estava voltando daquele local onde eu batizei 28 pessoas num dia,
e eu vinha numa certa condução, desci na fazenda onde ela morava. Dei a ceia para unicamente ela, irmã Oraide. Algumas pessoas de Goiânia sabem de quem eu estou falando. E eu esperei 2 dias e 1 noite por uma carona, e nunca passou. Carona. Carona, não sei se todo mundo que está na internet sabe o que é. O Brasil é tão grande que existem certas palavras que eu falo aqui em Goiás, lá do Rio Grande do Sul não entendem, lá no Nordeste não entendem, né? Mas carona é aquela condução que passa e você não sabe de onde veio, para onde vai, e você pede para ele te levar e ele te leva. Lá na região de Minas Gerais, lá na região do irmão, o diácono que veio lá de Congonhal, irmão Israel. Ele está aqui ou está descansando? Está ali. Eu acredito que você já ouviu essa expressão lá. Quando um pai corrige um filho, ou se é o caso do esposo corrigir a esposa, ou vice-versa, porque há situações que a esposa fala com propriedade, dando, você errou e tal e tal. Então lá eles não falam corrigir, aconselhar, lá eles falam xingar. Eu ouvi essa expressão, aquela irmã que sempre vem de Congonhal para estar em Goiânia, e ela confirmou isso. Quando qualquer um dá conselhos, a expressão é, o fulano me xingou. Então, eu falei sobre a carona, não é? E eu fiquei 2 dias e 1 noite, não passou carona. No início do 3º dia, estava comigo o irmão Pedro, que era irmão do esposo dessa irmã. Ele falou assim, o senhor topa ir a cavalo? Eu falei sim. E ele pensou que ele conseguiria um 2º cavalo para nós 2 irmos montados. Mas ele não conseguiu. Ele estava num cavalo. E ele perguntou novamente, o senhor topa a gente ir trocando o animal durante a viagem? Eu disse, sim, vamos. E combinamos, na estrada não tinha nenhum morador, não tinha nenhum comércio, era deserto, deserto verde. E nós levantamos 3 horas da manhã e começamos a viagem. E eu fiz um acordo com ele. Nossos primeiros 18 quilômetros era terra seca sem córrego. Eu falei, eu vou no primeiro trecho, a pé. Começando às 3 horas e encerrando às 7 horas da manhã no primeiro córrego. Aí ele me entregou o cavalo e foi a pé, ele mais velho do que eu, cerca de 10, 12 anos. Mas eu já tinha andado 18 quilômetros a pé, das 3 até às 7 da manhã. Logo as mãos incharam, a aliança não queria mais sair do dedo. Eu usava relógio naquele tempo, eu usava, né? Hoje eu não gosto de relógio. Tem muita gente que não usa, né? Mas o relógio ficou apertado no pulso. E eu sabia que o período que eu ia andar montado era bem menor do que o que eu havia andado a pé. Mas eu sabia, e assim nós fizemos o acordo. Cada córrego a gente trocava. E assim fomos até por volta de 2 horas da tarde, quando o cavalo
frouxou. 14h. Quem já andou a cavalo, a distância, sabe o que eu estou falando. O cavalo chega no limite. E aí ele não quer andar mais. Nós fizemos o seguinte, das 2 até as 4, ele puxando e eu tocando o cavalo. E o cavalo querendo deitar. Nós chegamos às 4h num local que seria Campinápolis. Hoje é uma cidade que tem aproximadamente 8.000 pessoas. O estúdio poderia ver para mim a população de Campinápolis hoje. Campinápolis, Mato Grosso. Naquele tempo tinha apenas uns 10 ranchos feitos com palha de babaçu, porque a cidade estava em fase de fundação, de início. Lá nós encontramos um rancho parecido esse aí, sem cobertura. Nós armamos nossas redes e piamos o cavalo. 15.000 pessoas hoje, misericórdia. Naquele tempo não tinha mais do que 20 pessoas. Piar o cavalo o que é? Amarra as 2 patas dianteiras do cavalo com a corda curta. Ele não dá conta de dar o passo. Para ele andar, ele tem que levantar as 2 mãos, as 2 patas dianteiras, colocar lá na frente, aí ele dá o passo normal com as patas traseiras. Isso por quê? Para ele não andar longe. E nós ficamos na rede 2 horas. E o cavalo solto, comendo alguma coisa que ele encontrava por ali. Para chegar no local onde eu ia posar, ainda tinha 11 quilômetros. Para chegar na casa do irmão Pedro, ainda tinha 17 quilômetros. Então, quando foi ali o sol começando a esconder, nós pegamos o cavalo, repetindo que ele, mais velho do que eu falei, agora o senhor vai montado. E eu fui a pé. Às 8 horas, nós chegamos no local onde eu ia posar. E o irmão Pedro ia mais 4 quilômetros para chegar na casa dele. E cheguei, fui ao córrego, tomei um banho, ninguém tinha banheiro em casa naquele tempo, tudo rancho. Irmão Samuel foi nascido lá na região, sabe direitinho do que estou falando, né? Irmão Samuel Cardoso. E só que quando ele nasceu, lá já era uma cidade, já tinha muita coisa bem diferente, não é? E quando eu fui para deitar, o que eu percebi? Quem arrumou a cama para mim dormir, pode ser que esteja me ouvindo lá em Nova Chavantina, que é a irmã Naide. Quando eu fui para a cama, que eu olhei, a cama foi feita com talos de babaçu. Isso aí, ó. Tirou todas as folhas, deixou só esse talo. E a cama foi feita com isso. E em cima tinha um colchão de palha. Quando eu senti a cama, eu pensei, será que eu vou dormir à noite? Mas, para minha surpresa, eu dormi só um sono. E depois, numa outra ocasião, eu fiz a medição desse percurso por onde eu viajei. Cheguei e constatei que eu havia viajado num dia 82 quilômetros. Por causa de uma única irmã que tinha muito tempo que não tomava a ceia. Estou falando nesta hora a irmãos e irmãs que viajam hoje para tomar ceia, 200, até mais, 300 quilômetros. Tem uma família, não vou citar o nome, que vem tomar ceia em Goiânia,
que viaja cerca de 400 ou quase 500 quilômetros para tomar ceia em Goiânia. Os diáconos não sabem, talvez, os obreiros auxiliares não sabem, nunca vou falar, mas a família tem pastor lá mais perto, mas a pessoa, ela escolhe o pastor que ela quer que seja o seu pastor, e essa família vem a essa distância de mais ou menos 500 quilômetros de Goiânia para tomar da ceia. Outra família vem de mais de 200 quilômetros e outros ali de mais perto. E na região sul também tem pessoas que viajam centenas de quilômetros para tomar da ceia, porque não tem um pastor perto delas que eles confiam. Vou contar mais uma viagem que fiz. Numa última viagem que eu fui, aliás, penúltima, que eu fui nesse lugar chamado Paraíso, onde eu batizei as 28 pessoas no mesmo dia. Por que esse povo mudou de lá? Lá era território indígena. Aliás, é território indígena. E por ser território indígena, eles foram expulsos da área. E na penúltima viagem, eu encontrei um caminhão que me levava a 35 quilômetros da casa do irmão que eu ia visitar. Normalmente era 2 dias de viagem que o caminhão fazia. E quando eu descobri esse caminhão, eu só tinha um aviso de rádio para dar, e o aviso dizia assim: Pastor Jonas pede ao irmão Cacildo lá no Paraíso para enviar cavalos lá na fazenda Chavantina. Também o irmão Samuel conhece. Fazenda Chavantina. O caminhão ia só até a fazenda. Normalmente era 2 dias de viagem, e aquele motorista, eu não sei o porquê, eu só sei que ele fez aquela viagem com pouco mais de 10 horas. Cerca de 270 quilômetros de estrada de chão. De estrada de chão, 150 de rodovia, que é a BR-080, que hoje é asfaltada, mas naquele tempo era cascalho, e mais uns 120 quilômetros de estradinha de fazenda. E o motorista chegou meia-noite na fazenda. Aí vem a conjectura: o irmão só vai ouvir o programa amanhã, às 9 horas. E se ele não ouvir o programa? Porventura o rádio pifou, porventura não tem pilha para o rádio, porque a cidade mais perto que eles tinham era 180 quilômetros, Nova Chavantina. E eu encontrei um colega, conversando com ele ia mais ou menos a metade da estrada comigo. E eu perguntei se ele topava viajarmos aquela hora, meia-noite, começando a viagem. E assim ele topou, só que ele ia comigo até a metade. A metade ele saía, andava 2 quilômetros, chegava na casa dele. E nós fomos 4h30 da manhã, chegamos no ponto final. E tomamos água, porque foi o único ribeirão com água que a gente encontrou. É o Ribeirão Couto Magalhães. Tomamos água, voltamos para a estrada, andamos mais alguns metros e ele saiu à esquerda, exatamente quem me socorreu da primeira viagem vendendo 2 litros de querosene. Lembram? Para a Lambreta. 2 litros de querosene, porque não tinha mais combustível, gasolina. E a Lambreta
aceitava, com uma pouca de mistura de gasolina, ela aceitava o querosene. Não era jato, não, mas aceitava querosene, né? Porque o combustível dos jatos é querosene. Só que é o querosene de aviação, né? Um querosene mais apropriado, né? E até nesse local a gente fez com uma única parada, que foi no local onde tomamos água. Eu tinha uma mochila de aproximadamente 12 quilos nas costas. E quando eu saí da companhia dele, 4h30 da manhã, eu andava cerca de 20 minutos, sentava, soltava a mochila das costas. Eu vou fazer só a demonstração, depois eu volto ao microfone. Soltava a mochila, trazia ela aqui, fazia dela um travesseiro e até dormia. E quando eu fui chegar na casa do irmão, foi 10 horas da manhã. Eu estava viajando 5 minutos e descansando 10. Eu comecei viajando 20, descansando 5. O período de descanso foi aumentando, o período de viagem foi diminuindo. Sem janta, sem almoço, mas eu nunca viajava sem uma matula, nós chamamos lá no Mato Grosso, não sei, aqui em Goiás também eu acho que é a mesma coisa, né? Uma matula. A matula consistia geralmente em carne frita misturado com farinha, ou paçoca pilada no pilão, mas a maioria era carne frita misturado com farinha. Então eu tinha matula. E por providência de Deus, das 4 da manhã até as 10, eu nunca mais passei por uma água. Cheguei na casa do irmão, eles estavam ouvindo o programa. O aviso sairia como saiu, né? Depois que eu cheguei na casa do irmão. Isso para visitar 2 famílias. Sim, foi boa lembrança. Destas 2 famílias, um dos chefes da família abandonou a mensagem e abandonou a esposa. Está vivo ainda. Osadir, se porventura você ouvir isso, eu convido você para voltar para a comunhão, Osadir. O nome dele. Seja ousado, irmão, Osadir. Volte para a comunhão. Alguém leve essa gravação e mostre para ele. Visitar ele e a esposa, a irmã Manuela. Manuela Amorim, que mora hoje em Água Boa. E visitar também o irmão Cacildo, que também já é falecido, mas a esposa viúva do irmão Cacildo ainda vive em Nova Chavantina, é a irmã Lindaura. Saudações, irmã Lindaura. Deus te abençoe. No ano seguinte, eu fui contemplado com um carro por um colega pastor. Um carro fabricado no ano de 1966, que originalmente ele era com 6 volts a bateria, tudo nele funcionava com 6 volts. Mas ele tinha sido adaptado para 12 volts, e vocês sabem a adaptação como que é. Eu aprendi a ser mecânico de Volks durante um ano que eu fui dono dele. Desci o motor várias vezes eu mesmo. O pai do irmão Silvano, mecânico lá em Goiânia, que é o irmão Zezinho, que hoje está vivendo naquela condição que a igreja de Goiânia conhece, Zezinho, mecânico, me deu até ferramenta para me trabalhar com o motor do Fusca, Fusquinha. Então, no ano seguinte, eu já estava de posse desse carro e fiz o mesmo percurso e medi, deu 35 quilômetros.
estritamente a pé, levando 12 quilos nas costas. Eu tinha pouco mais do que a sua idade. Eu era homem, hoje eu sou um velho. Não estou depreciando os idosos, não é? Mas eu sou idoso. Hoje eu não dou conta de andar isso mais. Foi-se. Teria uma outra viagem, eu posso ir até que horas? São 4h25. Eu posso ir até às 5 horas? Hã? Tá. Então, vou contar mais uma história de viagem. O Brasil, até os anos 80, era um atraso. Um atraso. Pelo que eu me lembro, Goiânia só tinha ligação por asfalto em Iporá, em Goiás, em Brasília e uma outra rodovia, aliás, a 153 em direção sul. Tudo que tinha de saída de asfalto em Goiânia, se tem alguém que tem mais lembrança do que eu, vai confirmar isso que eu estou dizendo. Só tinha estas rodovias asfaltadas, e para Iporá, para Goiás, cidade de Goiás, para Brasília, passando por Anápolis, é claro, e a 153 em direção a São Paulo. E eu fui, nas viagens que eu fiz a Rondônia, e a última visita minha foi numa cidade por nome Pimenta Bueno. Tem alguém de Rondônia me ouvindo? Eu tenho certeza, eu creio que tem alguém de Rondônia. Pimenta Bueno. Alguém aqui conhece? Tem lá, irmão Manuel, irmão Filemon deve estar ali, né? Você não quis falar que conheceu Pimenta Bueno, né? Passou dentro de Pimenta Bueno. Eu visitei a última pessoa em Pimenta Bueno e vim embora para casa. E eu fui para a rodoviária na esperança de que sairia um ônibus de Porto Velho, passando por Pimenta Bueno por volta das 22 horas. E eu fiquei lá no ponto, não tinha rodoviária, era ponto de ônibus. O ponto de ônibus consistia de um bar, vendia cachaça, vendia alimentação e tinha lá um guichezinho reservado para empresas venderem passagens. Acontece que, não tendo passageiro lá na origem do ônibus, que era Porto Velho, a uns 400 quilômetros, a empresa não liberou o ônibus, porque não tinha passageiro lá na rodoviária em Porto Velho. Deixou acumular os passageiros para o próximo horário. No começo da noite, estava eu por ali, foi um dos maiores medos que eu já passei na vida. Passou um cidadão bem devagar, num jipe, deu a volta, andou mais um pouco, voltou, passou e parou em frente onde eu estava. Colocou o rosto assim e perguntou: "Você é da tal cidade?" Eu falei: "Não." Aquilo me deixou estarrecido, porque havia muitas pessoas que cometiam crimes em estados do centro aqui, de Goiás, de Mato Grosso, de Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e refugiava lá na região. E eu pensei, esse elemento pode estar à procura de algum fugitivo. Se fosse a polícia, não era agradável, mas a polícia, pelo menos, cuidava da minha integridade, não é? Mas e se fosse um pistoleiro?
Então eu fui para dentro do bar. Eu estava evitando ficar dentro do bar. E aí eu me recluí dentro do bar, lá num cantinho, e gravei bem a fisionomia do cidadão. E pensei, se esse cidadão entrar aqui no bar, eu vou correr daqui. 2h da manhã passa o ônibus. Você dormiria estando numa tensão assim? Acontece que quando o ônibus passou, tinha cerca de 20 pessoas sem poltronas, de pendurado naqueles suportes, que hoje os ônibus não têm, porque é proibido pessoas andarem em pé dentro de ônibus intermunicipal, né, interestadual. Mas tinha umas 20 pessoas. São 200 quilômetros. Naquele tempo tinha 40 quilômetros chegando em Porto Velho, 0 quilômetros chegando em Cuiabá, que era asfaltado, e de Cuiabá para Barra do Garças até a cidade de São Vicente, quem conhece a rodovia, são 86 quilômetros de asfalto, o resto era tudo chão. Cerca de 2.000 quilômetros. Quando chegou na primeira cidade, depois de Pimenta Bueno, que está na divisa do estado de Rondônia com Mato Grosso, que é Vilhena, eu desci primeiro e falei com a pessoa lá do guichê, se sobrar uma passagem, eu quero que seja reservada para mim, porque eu vou para Cuiabá. E ele fez as contas lá do jeito que ele entendeu e me vendeu uma passagem dizendo que havia sobrado um único lugar para mim. E eu corri e ocupei aquele lugar. De repente chega um passageiro com a passagem mais antiga do que a minha, com o mesmo número de poltrona. O moço falou assim, eu posso devolver o dinheiro para o senhor se o senhor quiser. Eu falei, mas você tem certeza que o próximo horário vai passar com vaga? Ele disse, não, não posso garantir. Então, na dúvida, vocês deixam eu viajar assentado nos degraus da porta? Era pertinho, sabe? Eu ia chegar logo. Era só 800 quilômetros de estrada de chão. Quem já foi em Rondônia sabe onde está Vilhena e sabe onde está Cuiabá. E saímos de lá e eu, sem dormir um minuto na noite, agora assentado nos degraus da porta, e de repente eu comecei a dormir, não podia recostar porque não tinha apoio, e eu viajei cochilando. Um dos motoristas, quando foi lá pelo meio-dia, por aí assim, ele disse assim, eu estou com dó de você. Naquele tempo eu era mais novo do que todos os motoristas e eles me tratavam você, né? Se fosse hoje, eu tenho certeza que eu sou mais velho do que não tem motorista da minha idade mais trabalhando em empresas, né? Ele falou assim, eu estou com dó de você, eu vou te dar minha cama um pouco. Porque naquele tempo, todos os ônibus tinham 2 motoristas lá naquela região e uma cama. Ou seja, um dos bancos foi transformado numa cama como uma poltrona leito de um ônibus executivo de hoje. Oh, mas que poltrona boa foi aquela! Depois de uma noite quase meio-dia, sem lugar para assentar. Por volta das 6 horas, das 18 horas, um dos motoristas parou e disse, olha, 1 hora, para quem quiser banhar, era assim, no final do dia. 1 hora para quem quiser banhar, jantar, qualquer coisa que você quiser fazer que pode ser feito aqui nesse período, desça do ônibus, vou fechar o ônibus. Eu falei com o motorista, eu quero ficar, porque é o tempo que eu posso dormir. O motorista concordou, fechou o ônibus, eu fiquei.
no ônibus. Foi uma hora que passou muito rápido. E entramos no ônibus e vai. E eu cochilando, e cochilando. Por volta de meia-noite, um passageiro me deu a poltrona dele. E por volta de 2h da manhã, a gente chegou em Cuiabá. Tive que ir para um hotel, passar o resto da noite, o dia todo, e viajar para Barra do Garças no começo da noite do dia seguinte, sendo que este seria o meu 25º dia de viagem. Eu tenho mais algumas histórias de viagens que eu fiz por amor às almas, por amor ao povo de Deus, que estava espalhado pela região de Rondônia e Mato Grosso. Oséias, você está com aquilo que eu te falei no ponto, aquela palavra do pastor Joaquim Gonçalves, por ocasião da igreja de Barra do Garças e região visitando Goiânia, tem você agora? Deveríamos ter falado previamente e eu negligenciei. Nós cremos que este casal será um casal feliz e muito usado na obra do Senhor. Seria precipitado falar que está nos visitando o nosso sucessor, está nos visitando, estamos nos despedindo coletivamente. Eu gostaria que o irmão Oséias voltasse e mostrasse. Vocês lembram de ver o pastor Joaquim Gonçalves cumprimentar alguém da forma que ele me cumprimentou? Olha a forma que ele me cumprimentou. Congela. Nunca tinha visto. E eu creio que isto tem um significado. E o irmão José Divino sempre fotografava esses acontecimentos. E ele fotografou exatamente esse flagrante. E eu não comprei a fotografia, ali está a fotografia. E depois que ele entendeu que tinha que descartar as fotografias, ele foi distribuindo a quem interessasse. E ele me entregou e eu recebi, guardei, fiquei com ela talvez uns 2 ou 3 anos guardado. O dia que eu olho a fotografia, que eu vejo aquela postura da mão minha na mão dele e vice-versa, eu pensei, gente, isso foi aquele dia 4 de junho de 2000. E de fato, é. E essa palavra dele, eu nunca esperava isso. Vocês permaneçam aqui, como estão. Vocês verão a imagem. E eu vou fazer o reprise de alguma coisa que aconteceu aqui no Recanto, naqueles dias que o pastor Joaquim Gonçalves estava vivendo aquela tempestade na vida. E nós, cidadãos brasileiros e de todo o mundo, estávamos ameaçados também pela Covid-19. E normalmente a gente tomava a nossa refeição ali, em volta daquela mesa, uma segunda mesa ali ao lado. E geralmente eu fazia questão de não estar na mesa que ele estava,
para dar prioridade para a família e pessoas muito próximas dele, que estava sempre nessa mesa aqui. E eu gostava de utilizar esta mesa aqui, que ficava ao inverso do que está esta aqui. Terminada a refeição, eu tinha alguma coisa a fazer e eu saí nesta direção aqui, despedi dos colegas na mesa. Não me lembro nem se despedi dele, às vezes eu ia até próximo dele agradecer por estar juntos na hora da nossa refeição. E eu desci por aqui, pensando em fazer alguma coisa. E quando eu estava chegando aqui, mais ou menos nesse lugar, ele me alcançou e me fez virar, estar de frente com ele. E ele disse assim: Pastor Jonas, eu quero te falar uma coisa. Na minha falta, você vai assumir a igreja de Goiânia. Me lembro exatamente de ter dito a ele: Pastor Joaquim, eu não sou capaz de assumir uma igreja como a de Goiânia. Todo o meu ministério foi em pequenos grupos. Mas ele disse: você vai dar conta. Ele olhando nos meus olhos. E eu às vezes não dava conta de olhar nos olhos dele. E ele disse assim: você vai ter o irmão Joaquim Rodrigues, que vai estar ao seu lado para te ajudar, porque ele, em outras palavras, ele quis dizer, ele é conhecedor dos problemas, das necessidades, da condição da igreja. E eu tive pressa de sair da presença dele. E saí. Quero fazer a seguinte observação fora do assunto. Estas mangueiras que estão aqui, onde eu estou, foi o último plantio que ele fez no recanto. Ali tem mais uma, fazendo 2, outra ali fazendo 3, outra lá em frente à casa do caseiro, fazendo 4, outra em frente, o local onde o irmão Oséias e o irmão Davi sempre hospedou, fazendo a 4ª. A 5ª, logo em seguida, a 6ª mangueira e a 7ª. Deixa eu ver se eu contei certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é? Isto? 8. 8 mangueiras. Eu e o irmão Jura trouxemos estas mudas numa viagem que ele não veio. E eu preferi esperar ele vir para que o plantio fosse feito sob a orientação dele. E quando ele falou estas coisas para mim a respeito da ausência dele, eu fiquei meio atordoado. E eu saí andando nessa direção aqui, pensando que ele voltasse. E ele me acompanhou. Eu fiquei sem resposta, fiquei sem argumentos. Fiquei preocupado. Nunca esperava algo dessa natureza e fui andando. Quando eu percebi que ele vinha após mim, eu esperei por ele. E nós fomos juntos nesta direção.
Lá ele havia dito para mim: eu tenho uma caderneta no meu cofre que eu coloquei o seu nome e o nome de outra pessoa. Ele não me revelou o nome desta outra pessoa. Ele disse, porém, risquei o nome daquela outra pessoa, só ficou o seu. E nós viemos andando, conforme ele gostava de andar bem devagarzinho, conversando. E eu preocupei aquela afirmação que ele havia feito. Meu Deus, eu não sou esse homem, eu não tenho essa condição. E nós nos assentamos aqui, com a frente para a área onde hoje é estacionamento, e nós ficamos aqui por vários minutos, e ele trazendo ao conhecimento meu determinadas coisas que era importante que eu soubesse. E finalmente eu consegui retornar com ele. Ele retornou para o seu local de descanso, o seu aposento. E eu fui sofrer o resto do dia, pensando no que ele havia afirmado. E quando nós terminamos o nosso tempo aqui, eu não tenho lembrança certa se foi na sexta-feira, eu creio que sim. E ele disse assim, e eu estou voltando para Goiânia neste final de semana, e eu quero que você vá comigo. E você vai pregar para nós no domingo à noite. O estúdio pode soltar agora, rodar agora, as palavras que ele falou no momento que eu estava assumindo o púlpito naquela noite. Por favor, estúdio. O Senhor me fez saber essa noite, completando tudo o dia abençoado com a mensagem do pastor Jonas Felício Pimentel. Eu posso ser filho dele. É um padrão de honra, é um esteio da mensagem do país. Tem uma larga porção feita a pé nesse interiorzão no mato do Pará e Lambreta, no tempo da Lambreta. Ele não vai contar isso, porque não vai fazer você saber disso, não. Deus abençoe. Que o Senhor possa continuar abençoando todos os que estão participando desta programação.
Às vezes a gente sofre mais com o elogio do que com a crítica. Deus tem me dado a graça de poder permanecer no lugar que Deus tem me colocado. E eu quero estar na perfeita vontade dEle. Eu quero saudar, além dos que estão aqui, aqueles que estão pela internet. Eu não lembrava desta expressão que ele usou, que ele poderia ser meu filho. Um homem com o ministério que teve o pastor Joaquim Gonçalves. Usar uma expressão como essa, se o estúdio puder voltar e... Eu ouvi isso hoje pela primeira vez. Eu nunca tinha voltado a fita para ouvir. Hoje eu pedi ao irmão Zés para voltar. Se ele puder voltar ao início deste flash, volte, por favor. Senhor, fez saber, essa noite, completando tudo o dia abençoado com a mensagem do pastor Jonas Felício Pimentel. Eu posso ser filho dele. É um padrão de honra, é um esteio da mensagem do país. Tem uma larga porção feita a pé nesse interiorzão no mato do Pará e Lambreta, no tempo da Lambreta. Amém, amém. Olha, medite nessa frase, eu não lembrava disso. Eu posso ser filho dele. Agora o que eu quero? Eu quero que todos vocês orem nesta hora a meu favor, sob o comando do pastor Gideão. Não é uma reunião de oração, uma oração de finalização de trabalho. Desculpa os cantores que ensaiaram, são vários, e eu não dei oportunidade, desculpe. Mas vocês vão orar pedindo a Deus para que eu seja o que Ele pensou de mim e falou a meu respeito naquele dia. Não somente vocês aqui, vocês que estão pela internet, você que pode ajoelhar lá na sua casa, que não pode ajoelhar, você que tem sido beneficiado por este ministério através da internet. Faça uma oração pedindo a Deus para que eu tenha a graça de honrar a confiança que foi dada a mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos de olhos fechados, nesse instante, rogamos humildemente ao Senhor, que nos vê nessa tarde quente, sob esse espírito, motivados por estas palavras que ouvimos, que cremos que o Senhor inspirou, falou aos teus servos. E agora, Senhor, nós nesse cumprimento, estamos vivendo sob esse cumprimento, viemos rogar ao Senhor pelos próximos passos da jornada do pastor Jonas Felício Pimentel. Nós olhamos para o Senhor pedindo o socorro, a ajuda, a presença gloriosa, ungida, para estar capacitando Ele cada vez mais.
Nós todos juntamos agora a nossa fé, toda a igreja, mãos levantadas, orações sendo direcionadas. Nós apresentamos ao Senhor, nesta tarde, este servo do Senhor. Humildemente, com toda a reverência, eu venho impor minhas mãos para representar as tuas mãos, ó Pai, para ungir este servo do Senhor. Quando chegar o momento da angústia e da tristeza, quando chegar o momento da depressão, quando chegar o momento da incapacidade, como chegou para Elias, que o Senhor possa respondê-lo: eu é que te enviei, eu é que te conforto. Levanta e continua, meu servo. O Senhor te faz forte, o Senhor te unge e te capacita. Nós dedicamos esta oração no profundo do nosso coração, sabendo do peso dessa carga. Toda a igreja, todos os irmãos beneficiados por este ministério, no país e no mundo, possam agora concordar com esta bênção que nós invocamos sobre nosso pastor. Seja ele ungido, capacitado, tenha ele saúde, tenha sua esposa saúde, tenham eles inspiração do alto, em nome do poderoso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Seja ele abençoado, seja ele confortado, encorajado a continuar, e esses exemplos possam refletir em seu ministério ainda mais daqui para frente, em nome de Jesus. Seja a mão forte para lhe sustentar, para lhe segurar a mão e para lhe levantar nos momentos da fraqueza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. E nós vamos finalizar cantando aquele hino, né? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro e o mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. A letra está aí, ó. Mas como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Vamos ficar de pé, solte sua voz, vamos lá, bem forte. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Ensinando, orando e às vezes chorando.
Glória a Deus! Sob essa atmosfera, finalizamos este companheirismo. Daqui a pouco tem mais de Deus para nós, às 18 horas. Deus abençoe a todos os irmãos de Goiânia que participaram. Foram agora, no final, Pastor Jonas, mais de 650 conexões. Muitos irmãos, né, nos ouvindo. Deus abençoe até às 18, se o Senhor permitir.